Fala, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso Amar Pod, o podcast da Igreja Amar. Que gostoso estarmos juntos aí mais uma vez com vocês aqui, o pastor Denis Figueiredo. É uma alegria muito grande, meus irmãos, muito grande de verdade estar com vocês aqui nesse devocional. Para mim é um prazer. E hoje nós estamos aqui no 36º dia da nossa série A Igreja, o Corpo de Cristo. O tema dessa semana, que agora vira, nós estamos agora entrando na última semana dessa série e nós vamos falar um pouco sobre o futuro da igreja. E o tema de hoje, no caso, é até que todas as nações ouçam. Ouçam o quê? A mensagem do Evangelho, obviamente, Mas eu quero ler um texto com vocês aqui, muito interessante, que está em Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz assim: E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O falecido pastor Edson Queiroz, que é o autor dessa série que nós estamos fazendo, ele dizia o seguinte: às vezes eu brinco com alguns irmãos dizendo que eu sei o dia e a hora do fim. Quando eles me perguntam, eu mostro o versículo bíblico citado e respondo: no dia em que Cristo for pregado a todas as nações e na hora em que a mensagem for comunicada a todos os povos. Muito interessante isso, porque na verdade mostra aí que há uma expectativa da vinda de Jesus, da volta de Jesus, relacionada intimamente com essa questão da pregação do Evangelho. E é interessante que a Bíblia afirma que ninguém sabe as datas dos acontecimentos finais, Os discípulos, eles perguntaram a Jesus quando se dariam esses fatos, e ele disse que somente o Pai sabe. Porém, há algumas evidências bíblicas, irmãos, que a gente pode observar sobre os dias do fim. E o texto que a gente acabou de ler aqui, falando sobre a pregação, sobre o Evangelho será pregado por todo mundo, como testemunho às nações, esse texto ele é interessante porque ele afirma que antes do fim o Evangelho será pregado e anunciado em todo mundo, E aqui já é uma evidência de que Jesus voltará, Com o progresso das comunicações que a gente tem visto aí, a mídia, a globalização, a questão da tecnologia, o avanço do Evangelho está ainda mais rápido do que antes, Mas não são todas as pessoas, lógico, que no mundo já ouviram o Evangelho e que têm acesso aos meios de comunicações de hoje, por enquanto pelo menos, Muitas pessoas ainda não têm. A palavra que Jesus utiliza aqui para nações, nesse versículo que a gente falou, na língua original no grego, é etne, que significa etnia, da onde vem a palavra etnia. E Jesus não está se referindo aqui a uma divisão geopolítica, Ele está falando aqui, muito mais especificamente, de grupos de povos, ou nações étnicas. Como, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem aqui mais de 200 nações indígenas. Dentro do Brasil, nós temos mais de 200 nações, vamos dizer assim, indígenas. São etnias indígenas e quase 100 delas não têm contato nenhum com o Evangelho. Se a gente olhar o mundo como um todo, ainda há mais de 10 mil povos não alcançados com o Evangelho. É interessante esses dados aqui, Porque quando a gente fala de nações, não estamos falando dessa ideia política, Onde tem um país, onde tem um presidente, onde tem um ditador, não. Nós estamos falando de povos, de etnias que têm diversas em um único país. E é interessante isso. A igreja ela tem a responsabilidade missionária nesse sentido, E deverá orar constantemente, planejando e fazendo com que os seus esforços se voltem para os povos não alcançados ainda, para que eles tenham oportunidade de ouvir o Evangelho. Existem muitas igrejas que estão trabalhando nesse sentido de levar o Evangelho a outras nações, e existe também muitas instituições, onde são traduzidas Bíblias para a língua de diversas nações, como por exemplo a própria SBB, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, que traduz para diversos países aí a Bíblia, na língua original das pessoas. Isso são tudo ferramentas que vão sendo utilizadas pelos missionários para pregar o Evangelho. O futuro da igreja, meus irmãos, está intimamente conectado com a pregação do Evangelho ao mundo. Por isso nós temos que envolver a igreja nesse sentido, mostrar para as pessoas que realmente existe muitas iniciativas de pregação do Evangelho, de pessoas que estão indo pregar o Evangelho em outras nações, em outros povos e também em outras localidades. Mesmo dentro do nosso país existem missionários fazendo trabalho com os índios, existem frentes missionárias de diversas denominações que estão trabalhando em prol da pregação do Evangelho
porque isso é uma missão da igreja, né? Enquanto a gente às vezes vê o mundo numa desenfreada busca, né, por coisas erradas, por coisas ruins, né? A gente vê tanta coisa difícil acontecendo, complicada acontecendo, o mundo se perdendo mesmo no pecado. A gente fica até olhando para a política no nosso país, a gente fica triste. Mas quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que há uma esperança para o mundo, e essa esperança se chama Jesus Cristo. E a igreja, ela é a portadora dessa mensagem da esperança, por isso ela não pode se calar, ela não pode se fechar, ela não pode, né, se render ao espírito anticristo que esse mundo tem, né, e que promove também. Por isso, nós como igreja precisamos levantar a bandeira do evangelho, precisamos, né, fazer com que a igreja ela espalhe a mensagem. Nós individualmente como discípulos de Jesus precisamos ter esse compromisso de espalhar a mensagem do evangelho por onde nós formos, né, e sermos esses arautos mesmos de Deus para falar do amor de Cristo. É muito importante a gente pensar nisso. A Bíblia vai mostrar para a gente que Jesus ele fala do fim de um tempo, né, que vai acontecer ali uma série de fatos, né, que vão culminar na volta de Jesus. Mas é interessante a gente refletir que os sinais estão aí, né? Jesus deixou muitos sinais, e esses sinais eles estão sendo mostrados para todas as pessoas no mundo de que Cristo voltará. Nós vamos falar um pouquinho sobre a volta de Cristo amanhã, mas é bom a gente pensar que o futuro da igreja começa com a pregação do evangelho. O futuro da igreja, a volta de Jesus, os fatos, né, que vem a seguir nessa questão do futuro da igreja, se inicia com a igreja cumprindo a sua missão, e a gente não pode deixar de falar nisso, né, porque a igreja precisa cumprir o ID de Jesus e compartilhar a mensagem do evangelho. Meus irmãos, eu espero que você tenha sido edificado aqui nesse devocional. Hoje nós vamos ficar por aqui, né, pensando que nós podemos cooperar para que o trabalho evangelístico cresça, se espalhe e façamos a diferença como igreja no mundo, para que a gente possa de alguma forma contribuir para o cumprimento das profecias. A igreja está intimamente ligada, ou melhor, a ação da igreja evangelística está intimamente ligada com a sua volta. Não que Cristo dependa da gente pregar o evangelho para ele voltar, mas de alguma forma Deus ele conectou essa ação evangelística com a volta de Jesus, e uma coisa não vai acontecer sem que a outra se cumpra, né? Muito interessante esse detalhe, e a gente precisa estar atento aqui então em cumprir a nossa missão enquanto igreja. Amém? Vamos orar para que Deus nos levante como arautos do evangelho para pregar a todas as nações. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua presença e Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, e nós temos aqui visto, Senhor Deus, o quanto o Senhor é maravilhoso, Pai. O mundo tem se perdido, Senhor Deus, em tanto pecado, Senhor, tanta destruição, tanta desgraça. Mas nós estamos aqui como igreja proclamando uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor há de abençoar pastores, líderes, igrejas, para que tenham uma visão missionária, Senhor. Nós, ó Deus, oramos para que o Senhor abençoe essas igrejas, ó Deus, e nós queremos interceder pela obra do Senhor espalhada pelo mundo, Pai. Abençoa, Senhor, cada missionário no campo, cada um dos Teus filhos que estão gastando suas vidas, ó Deus, no trabalho da obra do Senhor. Nós Te pedimos que o Senhor venha criar, ó Deus, no mundo, Senhor, um grande avivamento, Senhor. Queremos ver salvação em massa, Senhor, vidas se convertendo, Senhor, ó Deus, de todos os lados, Senhor, ó Deus. Usa-nos como igreja, Senhor. Vem impactar os nossos corações, Senhor, para que nós possamos levar essa mensagem por todo o mundo, Senhor. Oramos neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ficando por aqui, meus irmãos. Se você gostou aí do nosso devocional, né, deixa um joinha aí. Se puder compartilhar, faz um comentário aí do que você tem achado. Para nós é muito importante saber como tem sido o nosso devocional para você aí, em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço, fica na paz do Senhor, Deus te abençoe, fui!